Povo de Deus, introdução ao livro de Eclesiastes. Bom, o nome do livro no hebraico significa pregador ou orador da assembleia. Ou seja, um grupo de pessoas, né, foi chamado para ouvir o pregador, no caso, né, ouvir um filósofo falar sobre as questões da vida. Então, essa é a ideia que se passa. Um grupo de pessoas chamada para ouvir o pregador, que é um filósofo, né? Então, observe que no nome, o nome Eclesiastes, no caso, em hebraico, nós temos a ideia de uma assembleia. Então, no hebraico, o nome tem esse sentido de assembleia, para que um pregador, né, um mensageiro, seja ouvido, ok? Ele fala sobre as questões da vida, esse filósofo, esse pregador, ele fala sobre as questões da vida. Já no grego, a palavra eclesiastes é eclésia, né? Ou seja, assembleia, né? Ou seja, a palavra igreja é também eclésia no grego, que tem o mesmo sentido, assembleia. Então, a conotação, a realidade lá do Eclesiastes no Velho Testamento é a mesma ideia de um grupo de pessoas que se reúnem para ouvir ensinamento lá no Velho Testamento. No Novo Testamento é um grupo de pessoas que são convocadas a uma reunião também, eclésia, assembleia. Então, esse é o sentido da palavra igreja, assembleia. Pessoas reunidas para determinar, é isso? Para determinados fins, não determinar, para determinados fins. Então você lembra? É bom que você também lembre-se que você só é igreja se você tem o hábito de se reunir com outras pessoas. Ninguém pode ser igreja sozinho, ok? Bom, sobre o autor, que normalmente se diz que é Salomão, nós já aprendemos que em toda a Bíblia, quando se fala de data, se fala de autoria, sempre terá dois grupos de pessoas, né, de teólogos, em posição oposta. Um grupo vai afirmar que tal pessoa do determinado livro é realmente o autor, e sempre vai ter um outro grupo afirmando que tal pessoa não é o autor do livro, mesmo quando na Bíblia o próprio livro afirmar que o autor é fulano ou cigano. Mesmo assim, é questionado. Por quê? Porque existe o que nós chamamos de pseudônimo, né? Pessoas que tinham práticas de usar pseudônimos, né? Ou seja, usar o nome de pessoas para terem crédito, e na verdade não é a pessoa, simplesmente está usando o nome da pessoa para ter crédito. Isso é pseudônimo. E se diz que muitos livros da Bíblia as pessoas colocam verdades bíblicas, mas com o nome de pessoas. Isso são questionamentos de pessoas que têm posicionamentos contrários, não conservadores da palavra de Deus, ok? Então, sempre de data, autoria, sempre vai ter esses debates, mas eu penso que essa não é a questão principal, que independente de quem escreveu, o importante é o conteúdo do que está escrito. Bom, nós temos que pensar aí que dentro do livro de Eclesiastes, e também nos Salmos e várias outras realidades bíblicas, nós temos aí a apresentação, um entendimento claro de um Deus inescrutável. A Bíblia apresenta um Deus inescrutável, insondável. Na teologia, nós temos a parte, nós aprendemos que Deus ele é tanto transcendente quanto imanente. A transcendência de Deus é aquela parte impossível de conhecer. A imanência de Deus é aquele pouquinho, aquela cutícula que Deus permite que nós conheçamos. Mas essencialmente, Deus, ele é aquela parte do iceberg que fica escondida, e só a pontinha lá em cima aparece.
Entendeu? Só a pontinha assim, ó. E as pessoas muitas vezes se batem com aquela pontinha lá, achando que é só uma pontinha, e querem decifrar aquilo e acabam tendo acidentes teológicos em suas vidas, acidentes a nível de conceito na sua vida. Então Deus é inescrutável, né? E esse Deus, ele faz coisas e deixa coisas acontecer que nós não temos como entender. Mas o ser humano, ele é teimoso, né? O tempo todo o ser humano, ele procura, né, formatar Deus, é isso, enlatar Deus, empacotar Deus, né, do jeito dele, né? Mas se analisarmos bem, né, ou trabalharmos a questão dos contrapontos, se nós analisarmos as pessoas tentando explicar Deus, né, colocando seus contrapontos, no final da análise de tudo que foi explicado sobre Deus, no final não vai ser satisfatório. As pessoas vão querer enlatar, vão querer explicar determinadas situações da vida, alguns acontecimentos do passado e de presente, e aí, geralmente, quando elas vão explicar, elas formatam Deus, né? Elas empacotam Deus, e qualquer uma avaliação dessas explicações humanas não será satisfatório, né? Então, meu irmão, minha irmã, o único caminho é nós admitirmos que muita coisa não dá para compreender e que o caminho da nossa vida, ele precisará ser determinado, precisará ser caminhado pela fé que lá no céu existe um Deus. Eu sempre falo isso. E que esse Deus tem o controle de todas as coisas. E que no final de tudo, no final do filme, né, o filme será feliz. No final de tudo, vai ser bom para todo mundo, né? Para todos nós. Mesmo que não seja possível compreender essas coisas por nós hoje, basta nos entendermos que lá em cima tem um Deus que é controlador e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles e que no final o filme será bom. Não tente compreender, não tente formatar. Quando estiver diante de situações complicadas de entender, não dá. Eu sou ser humano, eu não sou obrigado a compreender tudo. Só me basta compreender que existe um Deus controlador. E esse Deus tem muitas ações que me escandalizam. Isso é normal. Olha o que diz Hebreus, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, é a fé, meu irmão. E Deus espera essa fé de nós. Ok? Bom, continuando aqui. Eu sempre falo que os nossos líderes cristãos, né, eles cometeram e ainda cometem o erro de querer nos fazer aprender a andar, né, nos segurando as nossas mãos, os braços o tempo todo, não permitindo, né, que ocorra risco. Porém, meu irmão, minha irmã, eu sempre digo isso, no caminho do aprendizado, nós precisamos passar por riscos reais, né, e vencermos esse risco, né? Quem aprende a andar tendo o tempo todo aí, tendo sido segurado pelos braços, o que vai acontecer? Né? Não vai aprender da maneira correta, entendeu? Vai criar uma dependência emocional, não vai conseguir andar com as próprias pernas, não vai conseguir raciocinar direito, não vai conseguir decidir, porque o tempo todo aprendeu a ter apoio em alguém, e alguém que tem resposta enlatada, resposta prontinha, para que não haja escândalo, para que a criança não venha se escandalizar. Só que esse risco é necessário. Toda criança tem risco de se acidentar, toda criança tem risco de comer alguma coisa, se engasgar e morrer, pegar uma bactéria grave, bater a testa no lugar e ter um traumatismo craniano. Então, isso é risco natural.
Aí, com medo dessas coisas, vai ficar segurando a criança o tempo todo? Não! Deixa seguir o processo natural da vida. Faz parte do aprendizado. Tem que cair, tem que se machucar, e assim vai. Quem impede que isso aconteça, está criando um grande mal para a criança. Pode até livrar ela de alguns perigos, mas lá na frente, isso vai dar ruim. Percebe? Então, a vida é assim. E aí, os nossos líderes, normalmente, pegando nossos braços, nos fazendo viver em uma redoma, acaba nos projetando um Deus formatado em um mundo diferente do que ele é. E aí acabamos não ficando preparados para as vicissitudes, para a realidade do mundo. E não adianta, chega um tempo que a tempestade vem e não terá mestre, não terá ninguém para segurar a mão, não. Vai ter que enfrentar a tempestade sozinha. Mas como enfrentar a tempestade sozinha se não foi preparado para isso? Percebe? Então, nesse primeiro momento de introdução a Eclesiastes, nós queremos destacar que o Eclesiastes mostra o mundo como ele é. Ele traz questionamentos sérios. O Eclesiastes ele traz questionamento avassalador, questionamento que mexe com a nossa estrutura montada, com a nossa estrutura formatada, entendeu? E essa estrutura formatada é cutucada por Eclesiastes. E aquele que não tiver firmeza, aquele que o tempo todo andou com os braços segurados pelos mentores, que são os formatadores, os mentores que tratou os seus discípulos dentro de uma redoma, quando vem a tempestade e não tem mentor, a pessoa não está preparada. Essa é a grande realidade. E ainda falando sobre a autoria do livro, né? Alguns teólogos entendem que há dois autores do livro de Eclesiastes. O primeiro autor do livro de Eclesiastes, ele está totalmente desiludido, ele está deprimido, né? E ele está sem esperança alguma sobre vida após a morte, né? Ele não consegue compreender os acontecimentos da vida. Ele olha alguns acontecimentos e ele vê que não tem sentido, né? Ele busca a resposta, ele não tem resposta. Por que ele busca a resposta porque ele não tem resposta? Porque os acontecimentos não batem com a formatação do Deus que ele ouviu falar. Está contrário, a conta não fecha. Percebe? E aí, esse autor, né? Esse autor, ele não vê esperança nenhuma. Ele está deprimido, né? Ele tenta corrigir essa péssima situação, tentando entender, ok? Ele tem palavras que na verdade palavras de desesperança. Então, para algumas pessoas, há dois autores. O primeiro, ele é totalmente desesperado, totalmente deprimido. Já na determinada parte do livro, já é outro autor que, diferente do primeiro autor, ele tenta trabalhar justamente o contrário do primeiro autor do livro, mostrando esperança, mostrando vida após a morte, né? Dando uma conotação leve e esperançosa para a humanidade. Ou seja, o primeiro autor não vê sentido nenhum para a vida, nem agora, para essa vida aqui, e nem para a vida que vinha, ou seja, nem tem outra vida. Aí o segundo autor já vem mostrando que há um sentido de vida sim, há uma recompensa, há uma vida após a morte, há um Deus que vai recompensar. E o segundo autor, ele nem fala, nem questiona muito a realidade da vida, mas ele apresenta uma esperança. E quando ele apresenta uma esperança após a morte, ele cria sentido da vida. Então, para alguns teólogos, há dois autores no livro de Eclesiastes. Um deprimido e outro que, apesar das circunstâncias da vida, ele vê esperança. Já um segundo grupo de teólogos não vê dois autores no Eclesiastes. Não tem nada de dois autores. É um autor só. Um autor, sim, que no primeiro momento, né, ele
ele está deprimido, ele está desiludido, ele não consegue encontrar resposta para as questões da vida, assim, ele está desesperançoso, está tudo sem lógica, é o homem mau que está bem, é o homem de bem que está mal, ele tem aquela crise de Asaf, que a conta não fecha. Sim, é verdade, ele está em depressão, ele está em desesperança, ele já provou de tudo da vida, mas a vida não lhe deu sentido. Sim, só que esse mesmo autor que está em depressão, depois ele recupera o seu estado natural, ele começa a degustar, né? A ingerir, não, degustar no caso, e começa, como é que é aquele processo mesmo? A digerir bem a situação, e ele começa então depois nas suas meditações a ver sentido da vida, e aí sim ele muda, ele sai daquele estado de depressão, ele consegue ver esperança. Antes ele achava que assim que acontece com o homem, acontece com todo animal, não há esperança nenhuma, e agora ele recupera, ele vê sentido, ele começa a enxergar a vida após a morte, ele começa a falar de Deus, ele começa a dizer que há sentido sim na vida, e o sentido da vida é obedecer a Deus, né? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos, e que depois desta vida assim, o espírito volta a Deus que deu ao homem. Então você vê então, no primeiro momento, uma pessoa totalmente desesperançosa, que depois se recupera. Ok? Bom, para encerrar a nossa introdução ao livro de Eclesiastes, vamos a uma conjectura. Meu irmão, minha irmã, partindo do princípio que o autor foi Salomão, e que só há um autor, que é Salomão, no livro, né? Eu quero que você pense comigo o seguinte: primeiro, Salomão recebeu sabedoria, e com essa sabedoria ele achou que poderia ter resposta para tudo. Ele achou que poderia ter resposta para tudo, né? E tentou conhecer Deus dentro dessa formatação humana, né? Afinal de contas, ele recebeu sabedoria, e usando esta sabedoria, ele tentou conhecer a realidade da vida, ele tentou conhecer os mistérios da vida, e mesmo com a sabedoria, ele não encontrou resposta. Eu estou conjecturando. Olha, o homem sábio que recebeu a sabedoria de Deus, ele não consegue ter resposta, ele entra em depressão. Por quê? Porque na verdade, apesar dele ter recebido a sabedoria de Deus, ele tentou fazer como nós fazemos hoje. Ele tentou formatar Deus. Ele tentou compreender as coisas dentro da nossa ótica humana. E não é possível fazer isso. Ele buscou a resposta que ele não poderia ter. E aí entrou em crise. E aí entrou em depressão. Ok? E aí não viu o sentido da vida. E aí começa a expressar, a chamar essas pessoas para ouvir a realidade dele. E se ele chama as pessoas para ouvir, eu estou conjecturando que ele espera ouvir alguma resposta de algumas pessoas. E possivelmente ele ouviu algumas respostas satisfatórias, e essas respostas satisfatórias é que o fez sair desse momento depressivo e ir para o momento de esperança, que é a segunda parte do livro. Para entender? Então, quando ele não consegue ter resposta satisfatória dos questionamentos dele, o que ele faz? Ele entra em crise, ele entra na idolatria. Olha, você não tem mais esperança, as coisas não têm sentido, ele começa a entrar em idolatria. É nesse ponto de fragilidade que ele entra para a idolatria. Ele se afunda na idolatria e se afunda cada vez mais na sua crise. Eu estou conjecturando. Outra coisa, em estado de decadência, pior, né, depois da idolatria, ele continuou em suas indagações mentais, e depois daquela desesperança terrível, né, que foi o seu castigo, eu imagino que essa depressão, essa desesperança dele,
é castigo mais aprofundado, até mesmo por ele ter entrado em idolatria. Então esse momento terrível dele também pode ter sido consequência do erro dele. E aí depois de ele passar por esse momento terrível, ele enfim começa a se recuperar. Ele começa a pensar, né, um pouco mais, refaz seus pensamentos. E aí ele permanece com muitas dúvidas, mas agora ele tem uma esperança, né? Ele fala sobre a vida após a morte, né? Ele tem um pouco de consolo, porque quando ele pensa na vida após a morte, quando ele passa a entender que depois da morte nós não somos igual aos animais, que há um sentido após a morte, que há um Deus, que existem seus mandamentos, aí ele começa a ter sentido da vida, né? E ele começa a mudar, né? Então, por mais que não se possa entender tudo, dá para ter esperança. Há os mandamentos, há um espírito que volta a Deus após a morte. Ele não compreende tudo, né? Mas percebe depois que dá para viver com o que se tem, né? Não dá para se satisfazer plenamente, porque não tem resposta para tudo, mas dá para viver com o que tem. E isso para mim é muito interessante no livro de Eclesiastes. Então o livro de Eclesiastes, ele nos conduz a questionamentos que nossos líderes o tempo todinho esconde de nós, né? Por que eles esconderam? Por que algumas coisas não chegam na escola dominical na igreja? Por causa do medo de que nós possamos nos enfraquecer, né? Com medo de que nós venhamos a perder a fé. Então nós sempre vivemos em uma redoma, né? E esse mesmo sábio ficou com medo que isso chegasse até nós, porque eles viveram isso, porque isso chegou até eles, né? Isso chegou até eles, ok? Bom, é importante. Eu estou aqui na igreja agora e tem muito barulho, tem muita criança, né? Tem ensaio e aí tá difícil de gravar aqui. Estou tentando terminar essa gravação com essa barulheira toda, com essa confusão toda. Mas já estamos chegando ao final aqui. Eu já vou concluir a nossa introdução ao livro de Eclesiastes. Bom, o que nós podemos concluir aqui? Os nossos líderes, né, historicamente, sempre nos trataram dentro de uma redoma, porque eles mesmos nunca tiveram resposta para alguns questionamentos que não existe resposta, porque Deus é inescrutável, e aí eles mesmos têm dificuldade e trabalham para que esses questionamentos não chegassem até nós, com medo de nós perdermos a fé, porque eles mesmos muitas vezes não conseguiram lidar muito bem com esse questionamento. Aí vem o livro de Eclesiastes e escancara alguns desses questionamentos para nós, e mostra a realidade da vida, e mostra um Deus inescrutável, um Deus que não pode ser compreendido em muitas áreas. E não adianta, a gente tem que lidar com isso, a gente tem que aprender isso. Esse escorregão nós temos que tomar. Nós vamos ter que bater com a nossa testa nessas coisas. Nós vamos ter que enfrentar essas bactérias, né? Nós vamos correr o risco de nos engasgarmos com essa realidade, porque isso faz parte do processo. E não adianta tentar querer impedir isso, porque a própria Bíblia está aí para escancarar essa realidade para nós. E quem não conhece Bíblia, quem não estuda a Bíblia, se não conhecer essa realidade pela Bíblia, vai conhecer essa realidade pelo mundo, porque o mundo está aí apresentando os acontecimentos, as vicissitudes da vida, as coisas que não batem. De qualquer maneira, vai chegar na pessoa, de uma maneira ou de outra, a pessoa vai ter que lidar com isso, porque se não lidar através da Bíblia, vai lidar através da vida, e os acontecimentos chegarão. Percebe? Então o Eclesiastes, ele é muito interessante, porque mostra essas verdades, esses questionamentos, de forma nua e crua. E aí,
Só quem tem um mínimo de base, só quem compreendeu a vida como ela é, só quem estuda a Bíblia da forma como ela é possível vencer isso e aprender a lidar com isso, e acaba entendendo que não pode ficar o tempo todo formatando Deus. Não pode ficar o tempo todo dando explicação para tudo. Explicações humanas, explicações que confortam o ego, o coração, mas que não explica. Que na verdade é só uma palhinha, um foguinho de palha, que na verdade não acaba com o frio. Ok? Bom, o caminho é nos fortalecermos, é fortalecer a nossa casa com a fé, né? Sabendo que quando essa casa cair, quando essa casa se desfizer, nós temos um edifício nos céus, não feitos por mãos humanas, ok? Então, Eclesiastes começa em total desesperança e termina em total fé nos mandamentos de Deus e numa vida após a morte, porque o pó vai para a terra e o espírito volta a Deus que o deu. É o que diz Eclesiastes capítulo 7, versículo 12, que o pó volta à terra e o espírito volta a Deus, e que no final de tudo, o que mais importante é guardar, temer a Deus e guardar os seus mandamentos, e esse é o dever de todo homem. Eclesiastes capítulo 12, 13 e 14. Tá vendo? Ele começou sem falar sobre essas coisas, ele começou sem essa esperança, sem essas afirmações, e ele termina agora afirmando tudo isso. Esse é então um pouquinho da introdução do livro de Eclesiastes. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.